Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez a mais uma videoaula aqui do meu canal Fio Moderno Crochê. E para você que não me conhece, eu sou a Célia e na videoaula de hoje eu quero compartilhar com você um passo a passo muito fácil dessa linda clutch de crochê. Olha esse ponto, que maravilhoso! E ainda mais, muito fácil de fazer. Para você que é iniciante, você vai conseguir fazer com certeza, seguindo o passo a passo que eu vou te ensinar aqui nessa videoaula. Então, se você quer aprender, fica comigo até o final desse vídeo, tá certo? E não esquece de se inscrever se você ainda não é inscrito. E se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa o seu like aqui para mim e também compartilha esse vídeo com mais pessoas. Você vai estar apoiando o meu trabalho muitíssimo e eu te agradeço. Se você quiser apoiar ainda mais o meu trabalho, é só você clicar nesse botão que está aqui abaixo de seja membro, e aí você se tornar membro aqui do meu canal, um membro apoiador, tá certo? E é isso, pessoal. E também você, se quiser, é lógico, você pode me seguir nas minhas redes sociais. Eu vou estar deixando os links das minhas redes sociais aqui na descrição do vídeo para você me seguir por lá também, tá certo? E é isso, gente. Eu já vou passar para vocês as medidas e os materiais para nós produzirmos então esta linda clutch. Então, pessoal, os materiais que eu utilizei para produzir esta clutch foram os seguintes: a agulha de crochê número 5 milímetros, tá? Este fio náutico aqui, que é um cinza com lurex, olha, repare que ele tem uns brilhinhos. Então, cinza com lurex de 4 milímetros. Este fio náutico, vou estar deixando o link dele na descrição do vídeo para você saber qual é. E se você quiser adquirir, vai estar o link na descrição do vídeo, de todos os materiais, tá certo? E a quantidade, eu trouxe até a balança aqui para mostrar para vocês, olha, que eu vou pesar aqui a clutch já finalizada com apenas, o que vai dar a mais é o botãozinho e a argolinha, né? Para vocês verem como que é econômica, olha, 157 gramas apenas. Ficou pesando, então é muito econômica, tá? Muito econômico. Com restinhos de fio você pode produzir esta bolsinha aqui. E o tamanho dela, ela ficou aqui, olha, com 21 centímetros de largura e de altura 12 centímetros, tá? E aí, aqui na lateral ela é bem fininha, mas ela tem um espaço interno muito bom, que dá para você colocar bastante coisas aqui dentro. Assim, dá para colocar o necessário, um celular, um batom, uma chave, no caso, tá? Vai precisar também, olha, de um botão de imã. Esse é o pequeno, mas pode ser o grande também. Essa argolinha articulada é a menorzinha, tá? Que eu usei aqui como se fosse um mosquetão para prender o tassel. Vai precisar também de uma agulha de crochê menor, essa é de 3,5, pode ser uma mais fina para você fazer alguns acabamentos. Agulha de costura e linha transparente que eu usei para aplicar o botão, tá? Isqueiro também para fazer os acabamentos do fio, para queimar as pontinhas do fio. E tesoura foi o que eu utilizei para produzir esta bolsinha, nada além disso. E é isso, pessoal. Então, vamos agora lá para o nosso passo a passo. Então, aqui, gente, nós vamos iniciar fazendo o nosso nozinho aqui, inicial. E eu vou fazer aqui um cordão de correntinhas para que ele fique num tamanho mais ou menos de 15 a 18 centímetros, dependendo do tamanho que você quer a bolsa. Eu quero uma clutch que seja tipo uma carteira de mão, mais ou menos nesse tamanho, até 18 centímetros. Então, eu vou fazer aqui correntinhas, eu não sei quantas, mas eu vou medindo até dar os 18 centímetros. Então, voltando aqui, pessoal, eu já fiz as correntinhas, olha.
ficou no tamanho que eu quero, olha, 18 centímetros. E aí, você faz esse cordão inicial que vai determinar o tamanho que vai ficar a sua bolsa, tá? E ainda depois daqui, ele vai aumentar, conforme a gente vai fazendo a trama da bolsa, do trabalho, ele vai ainda aumentar um pouquinho na largura. Então você decide o tamanho que você quer. Eu quero deste tamanho, então eu fiz as correntinhas iniciais aqui até ficar com um cordão de 18 centímetros, tá certo? Eu não contei as correntinhas, tá? Não vou contar. Mas tem que ser número par para dar certo o ponto aqui. Tá certo? Então, aqui eu tenho um número par de correntinhas, mais ou menos deu aqui 20 correntinhas. Terminando aqui esse cordão inicial, vamos vira o trabalho atrás, assim, e vamos trabalhar nessas alcinhas de trás, tá? Deixa eu focar melhor aqui, ó. Nestas alcinhas aqui que se formaram atrás das correntinhas. Nós vamos vir nelas e fazer pontos baixos. Só pontos baixos em todas essas alcinhas aqui de trás, até o final aqui da carreira. Então, vamos fazendo pontos baixos. Então, eu cheguei aqui, ó, no último pontinho, falta essa alcinha aqui para fazer. Eu faço meu último ponto baixo aqui dessa carreira, tá? E aí, ficou assim. E aqui no final, a gente faz uma correntinha para virar o trabalho e vamos para a próxima carreira. Aqui nós vamos começar a fazer a trama aqui desse ponto, os pontos aqui que formam essa trama. Então, aqui na primeira eu já faço um ponto baixo, bem no primeiro ponto. E no próximo, um baixíssimo, tá? E aqui eu sigo então fazendo desta forma. No próximo ponto, um ponto baixo. E no próximo, um baixíssimo. Vamos intercalando desse jeito com esses dois pontos e aí ele vai dando esse efeito aqui. No próximo, um baixo. E no próximo, um baixíssimo, sempre pegando aqui as duas alcinhas da correntinha. Então, eu vou fazer aqui a sequência de pontos, um baixo e um baixíssimo, até chegar lá no final desta carreira. Então, eu cheguei aqui no final, olha, eu fiz aqui o último baixíssimo e falta um ponto, e nós sempre vamos terminar aqui com um ponto baixo no final da carreira, igual a gente começou lá. Nós começamos com um ponto baixo lá no primeiro ponto, e aqui no final também eu termino com um ponto baixo. E chegando no final, a gente faz sempre uma correntinha para virar o trabalho, tá? E virando o trabalho, eu já começo aqui no primeiro ponto com um ponto baixo. Com aquela sequência, começa com ponto baixo e no próximo faz o baixíssimo. E o baixíssimo eu só puxo e passo direto a minha agulha aqui. No próximo, um baixo, olha. E no próximo, o baixíssimo. E aí vai ficando assim, gente. Olha que bonito que fica, né, esse trabalho desse ponto. Fica bem bonito. E nós vamos seguir assim, toda essa sequência, né? Ponto baixo e baixíssimo em todas as carreiras até o final da carreira. Sempre quando chega no final, faço uma correntinha, viro o meu trabalho e começo tudo de novo, tá? Então, vou seguir sempre essa sequência e aumentando aqui o meu trabalho até eu ter o tamanho que eu desejo a minha clutch, tá? A minha clutch, a nossa clutch aqui, ela vai ser de duas partes somente, não tem aba nem nada. Então, eu preciso de uma peça um pouco mais comprida, né? Depois, quando eu voltar, eu mostro para vocês o tamanho que ela ficou. Então, é só seguir agora até o comprimento desejado, fazendo
desse jeito que é só repetição. Então, voltando aqui, gente, eu terminei aqui as minhas carreiras, do tamanho que eu queria, e olha como que ficou bonito o ponto, né? E eu vou medir para vocês aqui. Então, de largura, ficou com 18 centímetros, né, ó. E de altura, ela ficou aqui com 24 centímetros, olha, tá? Então, eu fiz aqui a última carreira, vou aproximar mais para mostrar aqui para vocês. Fiz a última carreira aqui, o último ponto, faço uma correntinha agora. Nós vamos fazer um acabamento aqui. Vou virar o meu trabalho e nesta carreira aqui vamos fazer pontos baixos para ficar igual lá no começo, né? As duas pontas ficarem iguais no acabamento. Então, só faço pontos baixos aqui, olha. Em cada uma das correntinhas eu faço pontos baixos, pegando as duas alcinhas aqui da correntinha e vou até lá no final fazendo assim, tá? Então, tô chegando aqui já no final, no último ponto aqui na última correntinha, faço o ponto baixo, faço uma alcinha, uma correntinha e viro o meu trabalho, tá? Aqui nós vamos fazer pontos baixíssimos, porque aqui é o acabamento. Então, eu volto essa carreira fazendo pontos baixíssimos, pegando só uma alcinha da correntinha, assim, dessa forma que eu estou mostrando aqui, ó. Tenho as duas alcinhas, eu pego pelo meio, pego só a de trás e tiro, fazendo ponto baixíssimo. Vou fazer assim toda esta carreira, desta forma aqui. Porque este já é o acabamento aqui da nossa lateral. E aí, vai ficando assim, olha. Tá vendo? Vou fazer, então, pontos baixíssimos até o final dessa carreira. Então, aqui, pessoal, olha, já fiz, tá ficando assim. E agora, eu tô chegando aqui na última, vou fazer o último ponto baixíssimo, tá? Ficou assim. E agora, nós vamos trabalhar nessa lateral aqui. Terminado o meu último ponto baixíssimo, eu faço uma correntinha. E vou aqui trabalhar nas laterais, aqui fazendo pontos baixos, tá? Não é baixíssimo, agora é baixo. Então, pego, para que não fique essas bordinhas irregulares aqui, eu vou pegando nessas alcinhas que estão aqui, ó, na beiradinha, e vou fazendo pontos baixos para uniformizar aqui as bordas. Faço ponto baixo e assim eu vou fazendo em toda essa lateral, pontos baixos. Até chegar ali na ponta, no final aqui dessa carreira, olha. E aí, eu cheguei aqui na ponta, gente, olha, tá vendo? E aqui eu faço o último pontinho baixo, bem na pontinha, tá? Bem aqui na pontinha, ó. Faço o último ponto baixo. Antes de virarmos aqui para essa lateral, faço uma corrente, toda a borda, em toda a pontinha, a borda aqui, eu faço uma corrente para virar o trabalho. Virando o trabalho, eu estou aqui na primeira carreira que a gente fez de pontos baixos. E nesta também nós vamos fazer pontos baixíssimos, igual nós fizemos aqui no início, para ficar igual. Então, aqui eu começo fazendo baixíssimos, tá? Eu pego aqui na alcinha de trás da primeira correntinha e já faço um baixíssimo. Pego na segunda, na alcinha de trás, faço um baixíssimo. E vou fazendo baixíssimo aqui, para dar um acabamento mais bonito. Vou fazer aqui, então, olha, fica assim, até chegar nessa outra ponta.
Então, eu cheguei aqui, olha, na pontinha, né? Fiz os baixíssimos, olha. E agora eu vou fazer o último baixíssimo aqui. E chegamos aqui no nozinho. Aqui a gente faz a mesma coisa, a gente faz uma correntinha para virarmos aqui o trabalho. E aqui a gente começa fazendo pontos baixos, igual fizemos ali na outra lateral. Vamos fazer pontos baixos e já esconder esse nozinho aqui do início, esse fiozinho do início, né? Então, vou fazendo aqui pontos baixos em cada pontinho desses da lateral. Pego as alcinhas e faço ponto baixo e escondo esse fiozinho. Assim, vai ficando assim a nossa lateral, olha. Eu vou fazer isso da mesma forma que eu fiz ali do outro lado, vamos fazer até chegar lá na ponta. Então, vamos fazer em toda a lateral aqui. Então, eu cheguei aqui na ponta, olha, novamente, eu vou fazer aqui um ponto baixo. E aqui também eu faço um ponto baixo. E aqui nós vamos fazer o acabamento aqui da lateral, tá? Que é o último ponto, então a gente vai puxar o fio e vamos simular aqui a correntinha, fechando o nosso trabalho aqui. Então, eu puxo o fio, posso cortar. E vou pegar uma agulha mais fina para ajudar aqui a fazer esse acabamento. Então, aqui, ó, no primeiro ponto baixíssimo que a gente fez, lembra? Nós vamos fechar a carreira. Eu introduzo a minha agulha assim, olha, por baixo. Puxo aqui o fio pra frente. Puxo o fio aqui. Olha. E agora vou passar esse fio aqui dentro desta correntinha de onde ele está saindo. Então, venho por trás aqui, ó, com a minha agulha. E vou puxar o fio aqui por dentro desse último ponto. E aí, eu ajusto aqui, pra ficar certinho, olha. Vou ajustar um pouco mais. E agora é só esconder aqui o fio aqui por trás e fazer o acabamento final aqui, que já deu certo. Só vou ajustando. Vou passar mais um pouco aqui o fio, aqui para dar mais certo, olha, né? E vou fazer cortar, né? Cortar esse fiozinho que sobrou. Já vou conferir e olha como que fica certinho, tá vendo? Deixa eu ver aqui pra mostrar pra vocês, olha. Ficou assim, e agora a gente vai cortar esse fio e fazer aqui o acabamento. Vai ficar bem bonita. Então, eu fiz, pessoal, já o acabamento, terminamos a peça, né? Esse é o avesso e esse é o direito. E olha como ficou bem bonito, né? O acabamento. E agora, nós vamos unir as laterais. Para unir as laterais, vamos deixar o lado direito para dentro e vamos deixar o lado avesso para o lado de fora, porque a gente vai fazer o fechamento do lado avesso, tá? Vamos unir as duas pontas aqui. E aqui é muito simples. Vamos unir certinho, olha, tá? Vamos pegar o fio com a nossa agulha. E vamos pegar, tá vendo as correntinhas? Só a alcinha de fora das correntinhas, ó.
só na alcinha de fora das correntinhas. Então, primeiro eu passo fio aqui, começo, né? Eu passo fio aqui, ó. E já dou um ponto para segurar esse fiozinho. Um pontinho assim, certo? Peraí. Deixa esse fio para dentro. E aqui no início eu já dou um pontinho assim para segurar aqui, né? E sigo aqui, vou escondendo esse fio. Pegando só a alcinha de fora daqui dessa correntinha e a de fora daquele outro lado, tá vendo? E esse fio no meio pra gente poder esconder ele. Faço ponto baixo. Aqui é muito simples, é só isso. Então, em cada correntinha eu pego a alcinha de fora de cada uma, tá? Deixa eu pôr esse fio pra dentro pra não atrapalhar. Pego a alcinha de fora e faço ponto baixo, ó. Pego na alcinha de fora, dos dois lados, e faço ponto baixo, tá? Pego na de fora, ó. Faço ponto baixo. A de fora, ponto baixo. A de fora aqui, a de fora lá, faço ponto baixo. E sigo assim, pegando nas alcinhas de fora e fazendo ponto baixo. Aí vai ficando assim. Depois a gente vai virar a peça. Então, aqui é só isso, tá? Vou fazer aqui, ó, até o final. Vocês estão vendo que não tem segredo, né, ó. Faço ponto baixo. Ponto baixo. Tô chegando já no final, ó, ponto baixo. Opa. E aqui o último, no último aqui, ó, ponto baixo, tá vendo? Puxo, posso puxar, cortar. E eu já vou arrematar esse fio aqui, eu vou esconder ele aqui mesmo, pra cá. Igual nós fizemos lá, escondemos o outro fio, a gente vai fazer aqui, ó. Então, eu pego aqui, vou puxando aqui, escondendo no meio da trama aqui dos pontos, tá? Não tem segredo, gente, muito simples. Escondo até o tanto que eu quero esconder aqui, não tem problema. E posso cortar aqui o fio mais e já queimar a pontinha. Queima essa pontinha que ela vai colar aqui na trama agora. Sempre colado esse azul da chama, você arrematou já, tá vendo? E o mesmo nós vamos fazer desse lado, mesma coisa, tá? Então, vou fazer aqui e já volto. Então, pessoal, eu terminei já a outra lateral, olha, né? Fechamos as duas, ó. E agora a gente vai virar esta peça do lado certo aqui, porque ela está do lado do avesso, né? Então, vamos virar aqui, olha. Todo cuidado, né? Vamos ajeitar ela aqui. Ficou bem bonito esse ponto, né, ó. As bordinhas, ó, tá vendo? Todo em ponto baixíssimo, ficou bem bonito, né? E agora falta, então, a gente colocar o botão de imã. Eu vou aplicar o meu aqui. E vamos fazer um tassel também, bem simples, que eu vou mostrar pra vocês como eu faço. E olha a lateral como ficou bonita. Olha. Ficou bem bonita, né?
Então agora, pessoal, eu apliquei já o botão, olha, tá? Vou mostrar para vocês como eu faço o tassel, que é muito simples. Eu vou fazer um tassel que não seja com muitas pontas, bem simples mesmo. Então, eu meço aqui, olha, uns 22 centímetros de fio. E nesse tamanho de 22 centímetros, eu vou fazendo assim, medindo todos do mesmo tamanho, todos com 22 centímetros. Faço assim, ó. Umas 4 vezes, tá bom? Tá? Mais uma vez, ó, umas 4, 5 vezes, tá bom? Eu venho aqui, corto o fio. Cortei, fiquei com esses fios aqui na minha mão, tá? E vou fazer agora, deixo aqui, pego um fio maior assim, de uns 60 centímetros ou mais. E posso cortar. Vou pegar esse fio maior e vou fazer o seguinte, vou fazer um Ezinho nele aqui, ó. Tá vendo? Esse E eu vou colocar, pegar essas alcinhas, vou colocar esse Ezinho aqui, deixando um fio pra baixo, desta forma aqui, ó. E vou dar a volta aqui nesses fios. Então, pro tassel, gente, eu tenho aqui os fios do jeito que eu mostrei pra vocês. Deixo eles aqui assim, olha. Pego um fio maior, tá? Não precisa ser tão grande, só pra mim amarrar essa argolinha, que é o que eu vou usar pra prender o tassel. Vou usar essa argolinha. Eu vou amarrar essa argolinha aqui. Vou passar aqui, ó, pra ficar presa aqui no tassel, essa argolinha. Dou um nó bem forte. Dou mais um nó. Pra não soltar, né? Então, cortado aqui, olha, eu posso queimar essas pontinhas que vão ficar aqui pro lado de dentro.
para não ficar desfiando, né? Depois a gente queima as outras. Agora, eu vou pegar aqui o meu tassel, que já está preso aqui nessa argolinha, e esse outro fio maior, de mais ou menos uns 60 centímetros, eu vou fazer assim. Faço um ezinho, deixo ele de ponta cabeça, esse ezinho aqui, dessa forma aqui, ó, embaixo da argolinha. Tá? Deixa essa alcinha pra cá que a gente vai usar ela depois. E vou passar o restante desse fio aqui em volta pra prender, né? E essa argolinha, eu não posso perder ela de vista, ó. Porque ela vai fechar o nosso tassel. Então, eu faço assim, ó. Eu vou puxando bem, tá? Aqui eu quero um tassel bem magrinho mesmo, que eu acho mais bonito. E a argolinha tá aqui, ó, não posso perder ela, tá? Cheguei aqui, olha, dei algumas voltas, tá bom assim. Eu vou passar esse fio aqui que sobrou aqui por dentro, tá? Dessa forma, se quiser puxar com a agulha, pode também, ó. Dessa forma aqui, eu vou passar esse fio aqui pra dentro. Puxo, na verdade, é aqui que puxa. Pra que ele suma aqui pra dentro. Você puxa, ele some aqui pra dentro. Tá vendo? Você puxa pra cima. E aí, tá finalizado aqui. A gente pode cortar. Isso aqui bem rente aqui, ó. E aí, aqui, você queima. Com cuidado. Pode fazer assim, ó. Pra ficar bem escondidinho. Tá? E essa outra ponta também podemos cortar, ó, pra não ficar feio aqui aparecendo. Corta. E esconde. Esconde aqui pra dentro. E esses outros fios a gente vai aparar agora, podemos aparar agora. Como ele é bem magrinho, então não tem muita dificuldade, né, ó. Vou cortar. Cortei, ó. E agora, vou queimar as pontinhas. Então, as pontinhas eu queimo de uma a uma, no lado escuro da chama, ó, pra não ficar feio, tá? Vou dando batidinhas assim. E vou ajeitando. Então, você faz assim uma por uma, vai ajeitando para não soltar. E aqui está, pessoal, a peça nossa finalizada. Eu apliquei o tassel aqui, ó, na lateralzinha, porque essa argola é uma argolinha articulada. O mosquetão também, no caso, seria, ó, prendi em duas alcinhas e fechei. E aí, ficou assim, olha que linda que ficou, né? A nossa clutch. Esse ponto é muito bonito. E esse foi o resultado final, olha. Botãozinho. Tem espaço para colocar o celular, um batom, uma chave. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desta videoaula, tá? Deixa aqui nos comentários para mim o que você achou dessa videoaula. Se você gostou, deixa seu like. E se não for inscrito, se inscreva, que isso é muito importante para mim e eu te agradeço muito. Então, até a próxima videoaula. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.